Telinha, um dos maiores portais sobre TV no Brasil, elegeu o Roda Viva como o melhor programa de entrevistas de 2023. Viu só? Aqui tem cultura. Roda Viva, apoio Bradesco, empréstimo na hora em 3 cliques é fácil. Vivo, viva no seu tempo e não no tempo da sua timeline. Ultrafarma, a maior farmácia online do Brasil. PwC, pessoas que resolvem e apaixonadas por desafios. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e nas telas do mundo todo por meio das diferentes plataformas digitais e do app Cultura Play. A nossa entrevistada cresceu diante das telas e agora decidiu vivenciar, também perante os olhos do público, os diferentes processos ligados à maturidade e ao autoconhecimento femininos. Se no início precoce na TV levou a situações de estresse e até a episódios de abuso que só agora ela tem coragem de tornar públicos, a nova jornada também não acontece sem julgamentos. Ao se propor a discutir na sua nova série 50 e tanto e no portal Mina Bem-Estar temas como menopausa, alto prazer e aborto, ela quebra a imagem de fato angelical que decidiram criar em torno dela ao longo de uma carreira de mais de 4 décadas. E é nesse momento especial, aos 50 anos recém-completados, que ela vem ao Roda Viva pela primeira vez, com muito a dizer. Portanto, vamos receber a apresentadora, cantora, atriz, empresária e produtora Angélica. Angélica Kissevich Huck nasceu em novembro de 1973 em Santo André, no ABC Paulista. Aos 4 anos já aparecia em comerciais e ficou famosa aos 6, eleita a criança mais bonita do Brasil no programa do Chacrinha. Estreou como apresentadora em 1987 na TV Manchete. Um ano depois se consagrou como cantora com Voo de Táxi. Ficou 3 anos no SBT e foi para a TV Globo em 1996 com Angel Mix. Agora, eu, por exemplo, estou com vontade de ver uma coisa. Vê se você adivinha o que é, ó. Participou de novelas infantis como Caça-Talentos. Isso nós vamos ficar sem saber, viu? Mas era alguma coisa terrível. Flora Encantada e Bambu Luar. Também apresentou programas como Fama e Estrelas. Tô louca pra comer e pra ouvir vocês cantarem, tocarem. Este ano, voltou para a telinha com Angélica 50 e tanto. É casada desde 2004 com o apresentador Luciano Huck. Eu que mando ali e tal, mas... eu que mando ali. Os dois são pais de Joaquim, Benício e Eva. Para entrevistar a Angélica, nós contamos hoje com um time de mulheres incríveis. Ana Paula Padrão, jornalista. Daniela Falcão, jornalista e fundadora do Nordeste. Maria Rita Alonso, diretora de redação da Marie Claire. Marilis Pereira Jorge, colunista do jornal Folha de São Paulo e do Canal Meio. E Silvia Ruiz, jornalista e criadora de conteúdo 50+. Contamos ainda com um olhar sensível do nosso bendito fruto entre as mulheres, Luciano Veronese. Boa noite, Angélica, bem-vinda. Boa noite, é um prazer estar aqui. Eu fiquei emocionada vendo as imagens aqui, coisas que eu não tinha visto, imagens que acho que vocês têm aqui de arquivo, alguma coisa da época da Manchete ainda, e coisa mais linda. Fiquei muito feliz, adorei o desenho, vim mesmo, venho sempre de táxi, e estou muito honrada também porque é uma roda aqui de mulheres super poderosas, né? Então, para mim é uma honra muito grande poder ser entrevistada ou bater um papo, conversar com pessoas que me inspiram também, porque é isso, né? Acho que a gente
A gente vai um inspirando a outra, assim, nessa jornada. É isso. Eu queria falar sobre a série, né? Porque seu mais recente trabalho é a série 50 e Tanto, que está no GNT e também tem uns excertos ali editados no Fantástico. E você abre a série, talvez com a coisa mais difícil que deve ter sido narrar um episódio em que um diretor adulto e você uma criança cometeu o que você talvez tenha demorado a perceber que foi um abuso, né? Primeiro sugerindo um nome que remetia a uma questão de sexualização, ao sujeito que você mudasse o seu nome, e depois ao pedir para você, enfim, se sentar no colo dele. Queria saber como isso veio à tona na preparação para essa série, o que isso demandou de você em termos de coragem para revelar e como foi para trabalhar isso com os seus pais, que estavam tão presentes nesse momento e talvez não tenham percebido isso. Eu acho que, na verdade, a série foi uma catarse de muitas coisas, muitas emoções ali. Quando a gente começou a fazer a pré-entrevista para o Chico Felitti, que foi quem escreveu, começar a resolver ali o que seria, né, essa série, porque eu não queria que fosse um documentário, eu queria que tivesse muito da Angélica de hoje, que é essa Angélica que quer estar em contato, falar E, claro, eu tenho muita história, como a gente viu as imagens ali, eu queria também que tivesse, a gente quis misturar isso. E quando ele começou a me entrevistar, eu falava algumas coisas que ele falava, mas isso, as coisas foram surgindo, sabe? Era uma conversa ali, uma pré-entrevista muito à vontade e essas coisas foram acontecendo. E quando eu falava, mas será que eu devo falar isso ou não? E tudo eu achava que eu tinha que falar, porque era o momento e eu acho que dentro do propósito que eu queria que fosse esse programa, fazia sentido, assim, eu revelar algumas coisas para fazer pensar, para iluminar algumas coisas que são muito importantes da gente iluminar, né? Então, quando eu falo e as pessoas se surpreendem, isso vira uma pauta ou isso vira um assunto em algum lugar e acho que esse é o papel, né? Que as pessoas falem sobre o assunto. Então, quando eu lembrei, claro que não é fácil falar e não é fácil lembrar de determinadas coisas, mas durante muito tempo eu não sabia que isso era um abuso. Então, depois é que eu fui aprendendo. A gente está aprendendo muita coisa, né? E eu aprendi que era. E aí, quando eu falei isso, e assim, os meus pais também não sabiam, eles me acompanhavam super de perto ali, mas eles não viram, ou não sabiam, ou não perceberam, porque é isso, era tudo mais velado, né? As coisas hoje estão mais, a gente está mais, as nossas crianças estão mais protegidas, né? Hoje a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, nessa época não tinha, né? Sim. Então, hoje tem uma proteção, tem um olhar para isso, e a gente fala disso. E quando fala, é bem melhor, sempre, né? Porque você, realmente, como eu falei, ilumina situações Sim. e assuntos importantes que viram assunto dentro de casa. Então, quando eu falei isso, eu falei, tudo bem virar pauta, porque é um tabu, as pessoas não falam. E quando é tabu é complicado, porque você não tem abertura, né? Maravilhoso. Então, Maria Rita. Eu queria continuar nesse tema e queria entender como eram os bastidores. Assim, a gente vê que nessa época existia muita misoginia nos bastidores da TV. E tem aquela série Morning Show que eles contam bem sobre isso. Queria que você falasse mais um pouco sobre como era esse ambiente, como ele é hoje. Uhum. Bom, claro que esse ambiente era, de novo, a gente não percebia, mas a gente estava super silenciada sempre. Bom, eu criança, menina, mulher depois, quer dizer, por mais que eu fosse Angélica, e aí você fala, mas vão te ouvir porque você é Angélica, e eu comecei a fazer sucesso muito nova, não era isso, não é verdade. Tá. E continua aqui o papo entre homens, entendeu? Uhum. Sempre existiu isso muito em televisão. Uhum. Hoje, acredito que bem menos, mas na minha época, é engraçado falar na minha época, mas nessa época, claro que sim. E eu falo isso hoje porque parei para pensar nesse assunto e refletir sobre situações e lembrar de coisas, porque era tão natural e ainda é tão natural em alguns ambientes para algumas mulheres que a gente acaba não percebendo. Então, para mim também era assim. No podcast da Quem Pode, você comentou também sobre o episódio na gravação do Voo de Táxi, que você estava em Paris e que alguns meninos mexeram em você enquanto você estava posando para a foto e que você também ali ficou meio sem reação. Um outro episódio também de assédio sexual. Esse foi bem característico, né, na verdade, porque... E eu só descobri que eu tinha sofrido um assédio sexual
quando eu estava entrevistando a Luciana Temer para Mina, e ela começou a contar histórias e casos de meninas que contam histórias e casos lá para ela. E eu fui ouvindo aqui durante a entrevista com ela, eu falei, mas então, peraí, isso é abuso, isso é assédio, uma coisa parecida? Eu falei, então acho que eu vivi isso. Então, Como eu foi só descobri quando ela me contou uma história, entendeu? E aí eu contei, assim, eu mesma chocada por ter vivido aquilo. E para você ver como isso é um trauma, por mais que a gente não saiba que está vivendo um assédio sexual, lá no fundo a gente sabe. Fica esquisito. Fica difícil de falar. Então, eu lembrei, mas eu fiquei assim, será que eu falo, será que eu não falo? Porque, por mais que no racional eu não soubesse, a gente sempre sabe, né? E sempre fica num lugar de trauma. Ana Paula. Obrigada, Vera. É um prazer, uma alegria estar aqui, Angélica, com você. Minha. Você vem passando por uma mudança de imagem bastante notável nos últimos anos e, na minha percepção, é uma mudança muito verdadeira. Não é o marketing em torno de você, como talvez tenha sido em outros momentos da sua carreira. Eu percebo que é muito verdadeiro, eu percebo que é uma coisa comandada por você. Mas, dito isso, quando a gente muda de imagem e a gente foi aprovada na imagem anterior, você tende a gerar um desconforto, para dizer o mínimo, nas pessoas que olham e falam assim, mas eu gostava tanto dela daquele jeito, eu gostava tanto dela, a princesinha, angelical, bem casada, mãe de 3 filhos, a foto no cartão postal lindo. E aí, de repente, essa mesma Angélica, super aprovada pelo conservadorismo brasileiro, sugere dar vibrador de presente para a mãe no Dia das Mães. Óbvio, o conservadorismo chiou, ficou muito irritado. Eu queria saber se você leva isso em consideração, se a Angélica, pessoa física que quer promover mudanças na própria imagem, leva em consideração quem ela está perdendo, quem ela está deixando de ganhar, ou que arranhão vai ter na própria imagem pública quando faz esse tipo de gesto. Ou se você não está nem aí, você está indo porque é verdadeiro só. Ana, acho que na verdade, assim, hoje eu posso dizer eu não estou nem aí, porque a gente estaria mentindo se falasse que aquilo de alguma forma não mexe com a gente ali, quando alguém fala alguma coisa. Somos artistas, temos vaidade, tudo. Mas eu não quero, em momento algum, assim, teve um momento onde eu parei ali, comecei a refletir muito sobre a minha vida, sobre o que eu queria, de autoconhecimento mesmo, me aprofundei muito. E eu não quero de jeito nenhum deixar nada nem ninguém me roubar de mim, do que eu acredito, né? E eu não criei uma imagem, eu estou sendo muito eu mesmo, e toda vez que isso, de alguma forma, como a história do vibrador, vira uma situação e choca alguém e tal, eu levo como um propósito meu hoje de dar voz a coisas que eu acho importantes. Porque, assim, eu não estou fazendo uma personagem de, agora quero causar. Nunca isso. E eu sou sendo verdadeira com as coisas que eu acredito para minha filha, para o futuro, para as mulheres. Eu falo sobre o amor, né? Eu falo sobre as coisas boas da vida. Não acho que isso é um problema, entendeu? Então, assim, não estou fingindo nada, não estou querendo criar uma imagem diferente. E, claro, que entendo totalmente as pessoas que idealizaram uma Angélica, que idealizaram essa história, faz parte, né? A gente está sempre buscando idealizar, né? Mas a verdade, para mim, sempre foi o primordial. E a verdade é essa, é quem eu estou sendo agora. Então, né? outros assuntos tabus virão. Eu acredito que, se for necessário, sim. Se eu achar necessário para que isso faça parte de um propósito que eu me comprometi hoje, que, assim, eu tenho um propósito na minha vida hoje que é falar sobre saúde mental, porque eu acho que a gente vive uma pandemia aí de saúde mental também, e falar sobre o empoderamento feminino. Se eu puder usar minha carinha, que veio de táxi, como ele desenhou ali, para falar disso, para movimentar esse tema e para fazer com que as pessoas sejam mais felizes dentro daquilo que eu acredito, sim, pode ser que tenha outros tabus que vão ser mexidos. É isso aí, Marilis. Bem-vindo aos 50. Muito obrigada, eu tô achando ótimo. Vai ser bom. Pode parecer assustador, mas acho que é só uma fase diferente da nossa vida. Eu quero continuar nesse tema desse tabu que ainda é a sexualidade feminina, porque você, na adolescência, sofreu muito assédio em relação
a sua vida sexual. As pessoas queriam saber se você ainda era virgem, se você não era. Na série eu fiquei muito chocada, porque aparecem vários homens adultos perguntando para você ainda, uma adolescente, uma menor de idade, sobre essas questões. Aí, na fase adulta também, você começa a falar sobre essas questões, principalmente depois que você lançou o Mina, fala sobre a questão da sexualidade, o uso de vibradores, fala sobre tudo isso de uma forma natural, mas a gente vê que é um tabu. Como é que o feminismo te ajudou? Porque você, na série, também fala que o feminismo entrou mais na sua vida depois que você teve uma filha. Você fez uma série, que é o Cartas para Eva, que toca, que perpassa por várias questões do feminismo. E a gente sabe que ainda há um preconceito muito grande, muitas mulheres ainda não se reconhecem como feministas, o que, enfim, é uma grande pena, porque, né? Como é que o feminismo te ajudou e quando você se percebeu feminista? Isso eu mesma não me percebia feminista. Eu estava conversando sobre um assunto hoje que aconteceu na minha aula de Pilates. Minha professora falou que era feminista há 10 anos atrás para mim. Eu quase caí para trás. Falei, que bicho é esse? Como assim, né? Porque a gente não falava tanto, não era uma pauta. E para mim, eu não sabia nem muito bem o que era isso direito. Assim. Será que eu sou? Não sou? Mas todo mundo é? Toda mulher é? Eu não sabia nada disso. E Cartas para Eva, acho que me acendeu ali uma história, e por isso aconteceu esse projeto. E minha filha trouxe também para mim, porque eu comecei a falar de assuntos que eu falei, cara, coisas que eu não quero que a minha filha passe, coisas que a gente quer sempre asfaltar um pouco, né, a estrada para os filhos, né? E no caso, a minha filha. Então, Marilisa, eu acho que, na verdade, essa coisa do feminismo entrou muito na minha vida aprendendo com mulheres, assim, abrindo o olho, o coração para mulheres, para vocês, mulheres que falam e que eu fico ali lendo, sabendo, entendendo, e eu fui me identificando com essas mulheres e fui falando, caramba, eu sou feminista, todas somos feministas, né? Mentira, tem umas que não são. Mentira, Mi. Tem umas machistas. Mas, assim... Muitas. Eu vi isso com a história do vibrador, né? Quando, assim, os comentários nas redes sociais eram de muita mulher falando, metendo a boca, como assim? Te choca mais quando vem de mulheres? Muito mais, porque homem a gente já espera isso, né? Eles foram criados, eu tenho 2 filhos, eu fico tentando criar o contrário agora, porque eu acho que nós, mães de meninos, temos que fazer um trabalho aí, mas de mulheres me choca muito e aconteceu bastante, assim, nessa história, nesse assunto do vibrador, mas assim, eu me descobri feminista, assim, por causa da Eva e aí virou, como eu falei, um propósito para mim. Primeiro foi quando eu comecei a falar sobre bem-estar, sobre autoconhecimento e tal, então isso virou uma pauta muito forte para mim, assim, porque começou a me fazer bem, começou a me mover. Mas aí quando eu comecei a ver mulheres empoderadas, falando coisas tão pertinentes e tão necessárias, eu falei, eu quero entrar nesse grupo aí. Será que cabe aí alguém mais? E aí eu comecei, né, do meu jeito, dentro daquilo que eu falo, o que eu faço, dentro do meu trabalho, dentro, né, cada um faz o seu papel, né? Cada um pode ser feminista dentro da sua história de trabalho, no seu ambiente. E no meu ambiente eu tento fazer também. Dani. No documentário você fala em desamadurecer, que você agora está querendo desamadurecer. Você que amadureceu tão cedo por conta do trabalho, e aí você cita, né, que numa conversa com um guru seu, ou a gente adoece ou a gente enlouquece depois de uma certa idade, e que você queria ser uma velhinha maluquete. O que é a Angélica Maluquete? Porque a gente vê você sempre, né, mesmo em assuntos polêmicos, você sai e você parece, né, você consegue ter essa postura que é o oposto da maluquete. O que vai ser? O que você imagina quando você falou, quero ser maluquete, uma velhinha maluquete? Eu acho que estou no caminho, né, Dani? Não, na verdade, eu falei isso porque eu realmente acho que as coisas podem ser mais leves, né? Acho que a gente pode se soltar mais. Eu acho que os pesos que a gente vai acumulando e carregando, e aí você vai, quando você vai envelhecendo, você vai carregando isso tudo e é assustador pensar nisso, assim, para mim. Eu fico, não, eu não quero isso, eu quero levar tudo com mais leveza. E o maluquete é nesse sentido, assim, sabe? É não ligar muito para tudo o tempo todo, é viver a vida, é curtir festa, é sair, é namorar, é
é viver, assim, é viver a vida plenamente, as coisas que eu acredito. Quer dizer, hoje a gente vive um momento onde o parecer tá no mesmo nível do ser, né? Então a gente tem que tentar virar isso, né? Vamos ser. O parecer está ali, mas vamos ser, né? E eu quero ser uma pessoa, é isso, quero viver com os meus filhos, brincar com eles. É ligar um pouco menos para o que os outros dizem ou para as polêmicas da rede social. Eu acho que isso é o fundamental. Assim, é claro que, para mim, que sempre vivi nisso, né, com entrevistas, pessoas falando de mim, ou com a rede social falando e tal, é um exercício também. Fazer dessa forma. Então, é um exercício que eu fico me falando, que eu fico também tentando não ligar para algumas coisas e viver outras. É um exercício, assim, diário, mas, assim, é muito legal. Faço análise 2 vezes por semana, tudo isso me ajudando aí a trilhar essa velhinha maluquete que você falou. Mas você sabe que o meu astrólogo, né, ele falou que isso vai acontecer naturalmente, que eu não preciso nem me esforçar. Eu quero até entender qual é a história da mudança de ascendente, que mas deixa a Silvia perguntar, depois a gente chega nisso. Angélica, você foi uma das primeiras celebridades ou mulheres com visibilidade na mídia a falar sobre a menopausa abertamente, em entrevistas, a dizer o processo que você passou, que foi razoavelmente cedo para os padrões, né? Com 42 anos, por aí, né? Foi 42, 43. E eu escuto muito essa conversa, tenho muito esse diálogo com mulheres sobre menopausa, enfim. E o que eu escuto muito delas é que neste momento, quando elas começam a passar por essa fase, por causa da alteração hormonal, enfim, todos os desafios, quando elas estão num relacionamento, principalmente num relacionamento mais longevo, o casamento dá uma estremecida. A libido cai, às vezes, fica difícil. Eu queria entender para você como é que foi esse solavanco aos 42 anos, o seu casamento, Luciano, como é que vocês lidaram entre vocês sobre essa questão? Na verdade, eu não entendi nada do que estava acontecendo. A libido vai desaparecendo, o corpo muda, o humor muda completamente. E eu não entendendo o que era, porque era muito cedo. Então, essa palavra, menopausa, nem fazia parte ali. E aí fui no médico, não, toma uma coisinha, é hormonal, mas toma uma coisinha natural aqui, faz uma coisa ali. Eu fui empurrando essa história bastante tempo. Então, eu fui sofrendo os efeitos sem cuidar deles e vivendo eles durante um tempo, assim. Foi desnecessário. Se eu tivesse ido direto, né, para fazer uma reposição e tal, enfim. Mas eu vivi isso e nessa época eu fiquei perdida e o Luciano também ficou todo mundo perdido, porque nós somos aquele pontinho de luz em casa, né? Quando a gente dá uma desestabiliza a casa toda. Então eu fiquei, sim, eu acho que o casamento ficou também uma coisa meio em suspenso, só que a gente é muito parceiro, assim, a gente é muito de trocar, de conversar. A gente conversa muito de tudo, a gente não tem tabu, né? A gente fala tudo. Então, o que eu estava sentindo, ele estava sabendo e essa troca foi importante, porque eu acho que é muito importante. Eu acho que tem muita mulher que esconde, tem vergonha de falar que está na menopausa e esconde do parceiro e o casamento vai por água abaixo, porque o cara não entende o que está acontecendo, ela também não tem vergonha de falar. É uma loucura isso. Então, assim, é uma situação onde você tem que ter apoio. E eu tive apoio, porque eu me abri também, porque eu fui e falei, né? E é importante falar. Mas é óbvio que o casamento ficou bem melhor depois que eu comecei a fazer reposição hormonal. Porque a gente começa a ter os hormônios de volta e tal, e aí... Aí não fica maluquete no mau sentido. Cabe mais uma, exatamente. Meninas, vamos lá. Quem